Boa noite. Primeiro eu quero agradecer por o convite do Café Filosófico, Mário Mazzilli, Marta Maia e toda a equipe. Há também o Instituto Alane e a Maria Farinha por pensarem o módulo do começo da vida. Agradeço também a cada um de vocês que estão aqui hoje ou que estão assistindo online. E também eu queria homenagear duas pessoas importantes na minha trajetória. Uma, Uth Kramer, uma pedagoga que tem uma iniciativa muito bonita em São Paulo, Associação Monte Azul, e a Ana Lúcia Vilela, que também fundou o Instituto Alana. Duas pessoas que me ajudaram nessa trajetória de olhar para a criança e honrar a infância como uma missão de vida. Eu escolhi o tema Escutemos as Crianças, e eu queria começar falando do nascimento. A escuta, primeiro, do nascimento, como algo que ocorre todos os dias. Por dia, nascem cerca de 200 mil crianças no mundo. No entanto, atrás desse fato trivial, que tantas vezes escorrega pelas mãos, pelo fato de a criança nem sempre ser uma prioridade absoluta na vida de todos, há um milagre da vida. Há um milagre em dois sentidos. Um, de que, ao nascer uma criança, a história da humanidade é perpetuada. A cada nova criança, o novo renasce. E também, no sentido do novo, que a criança em si inicia uma biografia própria, uma cronologia. E, nesse sentido, eu trago aqui essa ideia da Hannah Arendt, onde o novo sempre aparece em forma de milagre. O novo como sendo a possibilidade de nós, humanos, nos reinventarmos, de mantermos a esperança, né, na vida e na possibilidade de a gente transformar a nós mesmos e o entorno. Então, nesse sentido, a infância... E aqui eu não quero falar da história da infância, porque sim, é um conceito datado historicamente, mas a infância, no sentido que eu estou trazendo também aqui, é o lugar que salvar, ela, de certa forma, guarda essa possibilidade, esse germen da criação. E aqui eu não estou trazendo no sentido religioso, eu estou trazendo no sentido da possibilidade do devir, da possibilidade de a existência humana se fazer a cada dia, a cada novo nascimento. E, nesse sentido, a criança, diferente do que historicamente se viu, por exemplo, na Idade Média, como uma tábula rasa, um mini-adulto ou uma folha em branco, e que ainda perpassa hoje, né, no século XXI, seja como concepção, ou seja como relação que estabelecemos com a criança, essa visão de que a criança é um ser passível do nosso desejo como adulto. No entanto, a criança ela é um outro, é um ser que tem em si um modo próprio de perceber a vida. E essa relação com a alteridade, onde o adulto, em frente à criança, tem que percebê-la como sujeito já, e não o sujeito de amanhã, é algo que parece também um simples ideologismo, mas é algo que implica numa mudança de relação diária, seja com o filho, com um aluno, seja com as crianças que estão na cidade. Como que a gente olha para a criança como um sujeito de direitos, um sujeito de cultura, que produz cultura, mas tem um modo próprio de expressar, desde o seu nascimento, uma singularidade. E essa alteridade, né, no nascimento e nos primeiros anos de vida, muitas vezes o bebê não é considerado nesse lugar de já ser uma pessoa.
Isso às vezes acontece depois, quando a criança aprende a falar, quando ela ingressa na escola, quando ela já tem certa autonomia, aí sim, agora, sim, ele está se desenvolvendo. Agora ele aprende porque já sabe ler, escrever. Então, muitas vezes o desenvolvimento é associado com escolarização. Recentemente fizeram uma pesquisa e que mostra como no discurso, né, no Brasil, no caso, a palavra desenvolvimento, quando perguntavas para as famílias se associavam, por exemplo, ao desenvolvimento infantil, era associado no marco da entrada na escola, né, como sendo ali que iniciasse o que a gente entende por desenvolvimento. No entanto, hoje a gente sabe, através de muitas pesquisas, do avanço da neurociência, por exemplo, e de tantas outras, como antropologia, psicologia, de que é nessa fase, tanto intrauterina como dos primeiros anos da vida, onde o ser humano mais aprende. Onde, inclusive do ponto de vista físico, se a gente for pensar até no cérebro, é onde há a maior capacidade de conexões, de sinapses, nos primeiros anos de vida. Então, reconhecer o bebê e a criança como um sujeito, reconhecer esse potencial e essa capacidade de aprendizado, nos faz, como adulto, reconhecer o lugar da criança nessa sociedade. E no Brasil, a gente tem leis nesse sentido muito bonitas, que valorizam a criança, né? O Brasil até é reconhecido mundialmente por ter legislações muito avançadas, né? Tanto o Instituto da Criança e do Adolescente, como a nossa Constituição Federal. Tem um artigo na Constituição, que é o 227, que ele coloca a criança em primeiro lugar. Eu vou ler para vocês. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A palavra prioridade aqui, e absoluta, implicaria em a criança vir em primeiro lugar. Num caso até de desastre ambiental, o primeiro a ser salvo deve ser uma criança, por exemplo. Ou em qualquer situação, um orçamento, né, de um governo, as crianças deveriam estar em primeiro lugar. E não no sentido de que outras idades não são importantes. Não é uma questão de disputa de valor à vida, mas porque a criança ela depende do cuidado do adulto. Os mamíferos, no geral, né, se a gente for olhar, os macacos, os cavalos, os cachorros, eles dependem da mãe ao nascer, mamam e dependem desse cuidado. Mas não demora muito para o cachorro logo já adquirir aquelas habilidades que ele precisa para ter autonomia como cachorro. Autonomia não seria a melhor palavra para dizer, mas conseguir desenvolver o que ele precisa para ter a sua vida. O ser humano ele tem, como espécie, a maior dependência, no sentido de tempo, de qualquer outro animal ou de qualquer outra espécie. E isso, esse cuidado necessário, essa proteção, por um lado, ela nos faz criar uma série de leis, de programas, de coisas que auxiliem a criança a ter o seu direito ao cuidado. No entanto, ela também é um sujeito. A proteção ela não pode ocultar ou, de certa forma, colocar a proteção em detrimento dessa possibilidade de expressão desde que o bebê existe. A gente pode permitir a autonomia desde os primeiros dias de vida. E eu queria falar um pouco nesse sentido da escuta dos bebês mais para frente, de como que até o bebê ele expressa através do seu corpo, através dos seus gestos, das suas expressões faciais, como ele diz coisas e como muitas vezes nós não escutamos.
essa aceleração que a gente vive do tempo, né? Hoje o mundo contemporâneo, todos estamos implicados nessa questão, né? De o trabalho, a felicidade muitas vezes está associada ao ter coisas. Então, mesmo que tenhamos uma visão crítica, estamos numa sociedade de consumo. Vivemos com esses valores, às vezes mais ou menos presentes na nossa vida, como um princípio, como uma meta, mas isso faz com que a gente mude a nossa relação com o tempo acelerado, ou a valorização do ter sobre o ser. Então, o tempo da experiência, o tempo do aqui e agora, que é essa possibilidade de conexão direta com a criança, que ela está nesse tempo do aqui e agora, muitas vezes é difícil. Né? Nem todo mãe, nem todo pai consegue, por exemplo, nos primeiros anos da vida, se dedicar ao cuidado do seu filho. A gente tem a licença maternidade no Brasil, tem países que não têm, como os Estados Unidos, por exemplo, só tem 15 dias. No Brasil, a gente tem, né? 4 meses, 6 meses. Para o pai, menos tempo, né? Uma semana, mas as pessoas trabalham, as pessoas não necessariamente conseguem estar com seus filhos. Tem crianças que, às vezes, são cuidadas por instituições, por avós, por tias. No entanto, uma coisa central na vida de uma criança, que ela tenha a possibilidade de ser cuidada, ter um adulto de referência. Hoje a gente sabe que não só a genética determina o desenvolvimento. O meio também, isso já se sabe há mais tempo, né? O meio social, a cultura, o que a gente possibilita de estímulos, mas o relacionamento, ou seja, a qualidade das relações, o âmbito afetivo, o vínculo, ele é determinante na vida de um ser. Então, uma criança que não tem a possibilidade de criar um vínculo forte na infância, isso traz consequências ao longo da vida. Uma pesquisa longa que fizeram em países da América Latina e nos Estados Unidos, com pessoas que estavam presas e tinham cometido crimes de alta criminalidade. Foram ver a história, a biografia dessas pessoas, e perceberam que muitas delas não tiveram um adulto de referência. E aqui eu quero dizer, às vezes não é a mãe, esse adulto, às vezes não é o pai, mas pode ser a avó, pode ser o vizinho, pode ser a tia, pode ser alguém que se dedique amorosamente àquele ser que nasceu. Isso é de extrema importância. Ou, numa instituição, às vezes a criança vai para a creche pequena, aos 4 meses. Ter um adulto que se dedique a ela é central para que ela possa ter essa possibilidade de escuta e ter a possibilidade de ser acolhida na sua totalidade dos sentidos do seu corpo. Nesse sentido, eu queria trazer uma história só um segundinho. Desculpa. O Janus, no contexto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa que também, para mim, foi muito importante de conhecer nos estudos, que é a Amy Pickler. Ela, na Hungria, ela era uma médica, e ela acolheu crianças órfãs na época. E ela tinha uma atenção muito grande à motricidade do bebê. Ela realmente observava a criança. Observava a partir dos seus gestos, do seu corpo. E hoje, esse trabalho realizado no Instituto Lókis, na Hungria, ele está bem até mais difundido e sendo reconhecido como uma das experiências sucedidas com bebês. Mas o que é interessante dessa experiência? Ela apostava na motricidade livre. Ela apostava de que a criança, desde que nasce, ela tem o direito de ser livre.
Não no sentido de não receber cuidado, não no sentido de que ela não vai ter um ambiente seguro para caminhar, para se desenvolver, mas no sentido de que ela, para poder ser na sua máxima expressão, ela precisa ter tempo para se desenvolver da sua forma, na sua singularidade. Ela precisa ter um ambiente que propicie esse movimento livre, esse corpo se mover no espaço, sem, por exemplo, uma coisa que hoje a Sociedade de Pediatria já reconhece como nociva, o andador para andar. Nós, como seres, somos capazes de conquistar o andar por si mesmos. Claro que com muito esforço, claro que com muito erro e acerto. Eu acho, inclusive, que uma observação que ensina muito ao adulto em relação à persistência é ver um bebê conquistando o andar. Ele cai, levanta, bate a cabeça, levanta. O adulto fica desesperado de ele se machucar. Mas ele persiste, até que então ele consegue andar. Isso é algo que, se tem a possibilidade de ser feito por si mesmo e não com o auxílio do andador, por exemplo, ou algo muito comum. E não acho que é com má intenção, mas muitos adultos, isso eu observo em praças, classes sociais distintas, pessoas com instrução, sem instrução, que pegam na mão da criança para ajudá-la a andar, numa postura generosa de contribuição. No entanto, aquilo, se a gente for olhar atentamente, escutar o corpo da criança, a gente vai perceber que ela está fazendo algo que ela não está pronta para fazer. Por que ela não está pronta? Quando a autonomia existe na criança, ela consegue ir até aquela ação e voltar por si mesma. O bebê faz isso com gestos muito simples, que a gente pode considerar como adulto como irrelevantes. Por exemplo, quando ele nasce, ele conquista a capacidade de olhar fixamente. Tem bebê que às vezes olha, né, no início da vida, não sei se vocês já repararam, com o olho um para um lado, um para o outro, e logo ele consegue fixar o olhar. Depois ele consegue o quê? Movimentar a cabeça, o pescoço, aos poucos. Né? A conquista do gesto, do movimento, é a primeira coisa a ser observada. É o primeiro material de escuta de uma criança. E aí eu estou falando de criança, não é a criança só com 10, 12 anos que fala, escreve. Não, a criança, como eu disse, desde o nascimento ela já é pessoa. Então, um bebê, quando ele consegue olhar nos nossos olhos, quanto ali ele não comunica? Né? No olhar. Depois ele consegue movimentar a cabeça. E esse movimento, ele é um rastro de conquista da liberdade, conquista da autonomia, que é um dos aspectos da condição humana mais valorosos. A gente conseguir ter autonomia na vida. E o bebê, depois de conseguir, então, conquistar o movimento da cabeça, ele consegue o quê? Ele vai para os membros, na região mediana. Ele consegue movimentar o tórax, ele consegue movimentar os braços. Quem já teve filho ou já observou bebês sabe que isso tudo exige muita repetição. Ele tenta, os braços ele mexe, ele não tem controle nenhum, são movimentos involuntários que aos poucos vão se tornando voluntários. Então, de um movimento que é acaso, ele passa o braço sem querer, um dia ele consegue dominar esse gesto e pôr a mão na boca e descobrir algo que é dele, o corpo, e que desperta uma sensação tátil, também o paladar, porque tem gosto, porque ele... Então, quanto ali não está acontecendo? E nós não vemos muitas vezes, né? Achando que o bebê não... Ai, meu Deus, eu não entendo, chora, o que eu faço? Sim, também, mas quantas coisas ele está dizendo nessas conquistas pequenas, aparentemente, mas que são exercícios de conquistar algo muito importante, que é a posição ereta, que na história do homem foi central no desenvolvimento. E o bebê consegue isso por volta do 1º ano de vida.
Uns antes, uns depois, não é uma coisa assim, né, precisa, porque cada ser tem a sua singularidade também no seu desenvolvimento. Mas, por volta de 1 ano, ele conquista a capacidade de andar. Porque depois dos braços, que ele consegue, então, o quê? Pegar coisas. Né? Quando ele consegue conquistar o gesto, o movimento das mãos e do tórax, ele consegue virar de bruços. Então, ele vê já mais ampla a vida. Ele consegue pegar as coisas. E pegar, e as nossas mãos, isso eu queria só falar um pouco delas, a mão, ela é talvez uma expressão da liberdade. Rudolf Steiner traz isso. Que a mão, ela tanto serve para acariciar, para acolher, para tocar um instrumento, para escrever, mas ela também serve para bater, também serve para matar. A mão, ela é ampla. E o que vai determinar o uso da mão é a nossa intencionalidade. Diferente das mãos dos outros animais, por exemplo, que já vem determinado com a sua função. Então, quando um bebê conquista a capacidade de pegar coisas, isso é revelador do potencial humano. Porque ele consegue, numa medida pequena, ter para si coisas, fazer coisas com elas, jogar, sentir o som, pôr na boca, sentir o gosto. Então, o corpo é o primeiro lugar de conquista da criança. Primeiro, ela conquista o próprio corpo. E ela faz isso através dos sentidos. Né? Na vida intrauterina, não sei se vocês sabem, mas, claro, o tato está presente, né? Fortemente. O bebê está dentro da mãe e todo momento tem uma relação tátil. A audição também começa a partir dos 6 meses. Então, quando um bebê ouve na vida intrauterina o que está ao seu redor, aquilo também está formando conexão cerebral, formando a sua audição. Né? E o corpo e os sentidos, ele é essa possibilidade de percepção do mundo. Os sentidos são como um filtro, onde aquilo que está interno, né, que a gente pode chamar de subjetividade, pode chamar de alma, pode chamar... Né, mas aquilo que está dentro, a capacidade de percepção, os sentidos, eles trazem a materialidade do mundo. Né? O som, as texturas, se é liso, o tato percebe, né? O olfato percebe os cheiros bons, os cheiros ruins. E o corpo, então, é o primeiro veículo de apreensão do mundo. Mas, voltando ao bebê, eu estava falando das mãos, esse desenvolvimento, então, do corpo, dos sentidos, da possibilidade de aterramento no mundo, porque ele estava antes em outra condição, quando ele nasce, ele vem ao mundo e respira, né? Ele passa a respirar pelos pulmões, ele desce e ele, então, conquista a capacidade das pernas, que é o momento que ele senta, engatinha, começa a fazer aquela posição que não é só de ficar de 4, mas é semi em pé, né, que chama às vezes de urso, com a perna esticada. Então, ele consegue não só mais mover a cabeça, mover o tórax, mover os braços, mas mover as pernas. E, então, ele exercita a posição ereta. E isso traz uma outra percepção da vida, no sentido de que ele enxerga além, ele enxerga o horizonte, ele enxerga que para lá há a possibilidade de sair, tem uma porta. E aí logo ninguém mais consegue segurar essa criança, né? Quando começa a andar, todo mundo fala, meu Deus do céu, não para quieto. Mas o que tem isso? A conquista de um passo importante na autonomia. A capacidade de andar é a primeira diferenciação entre o interno e o externo. É quando o bebê percebe que tem um mundo além. Né? E depois desse primeiro grande desafio, que muitas vezes a gente não se atenta,
E eu falo, não se atenta nesse pequeno do gesto de, por exemplo, pôr o bebê sentado com uma almofada atrás. Ele não consegue ainda sentar e a gente insiste em pô-lo sentado. Então, parece que não, mas isso eu concordo. Claro que eu respeito o bebê e ele é, sim, um sujeito de aprendizagem. Mas como a gente diariamente ignora que quando ele nasce, o que ele não se percebe como separado da mãe e que ele precisa ter de certa forma, um ambiente que acolhe ele, que ele estava num lugar muito pequenininho, uma barriga apertada. Ele precisa de um entorno, um envoltório, um ambiente. Claro, não estou falando de uma coisa que é idealizada. A gente tem questões sociais, econômicas, situações de vulnerabilidade social da infância, mas isso, o ambiente, por exemplo, caloroso, não tem relação necessariamente com questão econômica. Claro que garantir os direitos às pessoas, isso deveria ser uma coisa igualitária, né? Todos terem acesso aos direitos. Mas uma mãe, mesmo que às vezes sem condição econômica, pode criar um ambiente de amor, né? Pode criar um ambiente de vínculo forte. E às vezes uma família abastada, com condição financeira, né, favorável, muitas vezes nem olha para o bebê, põe uma babá para cuidar do bebê. E às vezes reclama que a babá criou um vínculo afetivo com seu filho, sendo que ela deveria agradecer, porque ele precisa de um adulto de referência. Se a mãe não ocupa esse lugar, bom, a babá está ali fazendo o melhor para aquela criança, que é ser um adulto de referência. Então, nessa sutileza do cotidiano é que mora a infância. Não é no que a gente acha que comprou para ela que é importante, no brinquedo. É nessa presença, nessa qualidade de inteireza, do estar ali de frente a ela, tentando escutar as necessidades daquela fase da vida. Não é, eu vou fazer agora, estimular o bebê, como tem já no mundo e no Brasil também, por exemplo, academias cerebrais para estimular o cérebro, porque o cérebro nessa fase é muito potente, então eu vou estimular o cérebro, porque depois ele vai ser muito bem-sucedido no futuro. De novo, eu não estou olhando para as necessidades da criança. Ela precisa de estímulo? Claro que precisa. Mas ela precisa de estímulo que é a voz humana, por exemplo. Ela precisa... A criança, ela nasce poliglota, né? Ela é capaz de falar qualquer língua. No balbucio, por exemplo, ela não tem diferenciação. Se é um bebê da China, um bebê do Egito, um bebê do Brasil. No entanto, com a voz da mãe, a voz do pai, a voz da professora, a voz da avó, a voz do faxineiro, a voz do... Enfim, a voz que circunda, ela vai se apropriando da língua pátria, da língua mãe, da língua materna. E isso traz um elemento da cultura, né? E traz essa qualidade de ela ser parte de um povo, né? Por isso as canções de ninar, por exemplo, os acalantos, deveriam fazer parte de um dia, da noite das crianças, né? Embalar os sonhos, né? Embalar a criança pequena. Aí diz, não, mas não tenho tempo. Bom, em algum lugar ela está. Se ela não está dentro de casa, ela está na creche. Então, ela pode ser cuidada também na instituição, mesmo não sendo o melhor para o bebê, a instituição, se é o que é possível para aquela família, que tenha um adulto que a embale, que tenha um adulto que cante para ela, que converse com ela. Mas ela não entende nada. Nossa, ela não fala, eu vou ficar conversando. Quantas pessoas pensam assim, né? Ficar falando com o bebê, mas ele não entende, sem perceber que é a possibilidade dessa interação. O bebê, ele percebe a totalidade da expressão. Ele pode não entender o significado do que está sendo dito, mas ele entende, lê a nossa face, a nossa expressão, a voz, se eu estou bravo, se eu não estou, né? E isso vai possibilitando o aprendizado
da fala, da linguagem, que é uma conquista que também que eu queria trazer associada a essa liberdade e autonomia, a capacidade de nomear o mundo, dizer sobre as coisas. A palavra, né? Não é à toa que diz a palavra, o princípio era o verbo, ou Guimarães Rosa, né? Que eu gosto muito, o que é para ser são as palavras. Ela possibilita essa relação com o mundo de a gente atribuir significados à vida. E isso, a criança, essa jornada da fala, também é uma jornada, como eu falei, do andar, feita de muitos exercícios que muitas vezes nós adultos não percebemos, né? Como sendo princípios da fala. O balbucio, e depois a criança, por volta de 1 ano, não, desculpa, por volta de 2 anos, ela consegue, então, falar mais claramente palavras, né? Depende da criança, por volta de 3, ela já tem sentenças, frases, onde ela usa verbo, adjetivo, substantivo, né? Mas, junto com o andar, por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, as crianças começam a falar palavras, ainda não chega a ser palavra, mas sílabas, que se referem a muitas coisas. Então, ela fala mamã, por exemplo, para falar que é a mãe, mas é também mamá, também é o colo, também é o acolhimento, né? Ela tem essa experiência com a palavra, como ela tem com o corpo, que é da totalidade da experiência. Então, quando ela inicia a sua trajetória com a língua, ela também começa com uma relação não diferenciada. Igual no nascimento, até os 6 meses, ela não se diferencia da mãe. Ela é uma unidade. Com a linguagem é a mesma coisa. No início, ela atribui um som, uma palavra, uma sílaba, a uma totalidade de experiências. E, aos poucos, então, ela vai percebendo essa diversidade de nomear o mundo, e é aquela fase muito bonita que a criança começa a querer saber o nome de todas as coisas e atribuir nome a todas as coisas. E quando ela, então, se sente, assim como o andar, que quando ela se sente capaz de andar por si mesma, ela sai andando por todo lugar, quando ela consegue, então, conquistar o poder da fala, ela fala. Fala bastante. Quem tem criança perto sabe. Fala muito. Tem hora que você fala, onde desliga mesmo? Ninguém avisou que falava tanto. Porque é algo lindo da vida a gente poder contar sobre si ou contar sobre a vida. Então, quando ela consegue criar frases, e aos poucos isso vai chegando já em torno dos 3, a minha filha, por coincidência, tem essa idade. Foi incrível ver quando ela adquiriu a capacidade narrativa de contar coisas com começo, meio e fim. Então, ela começa a ter noção da temporalidade. Então, é uma fala que já traz o quê? A noção do ontem, mesmo que o ontem se refere a tudo o que passou, não é necessariamente o ontem de ontem. É o ontem, o anteontem, o 3 outonte, mas a noção de que algo passou, o amanhã também, não necessariamente é o amanhã, mas algo que está por vir. Quando ela entende essa noção do tempo, ela cria narrativas muito diferentes, onde a gente consegue, então, perceber ali a imaginação que começa a fazer parte, com mais força, da vida da criança. E a imaginação, ela é muito expressa, a gente pode ver no brincar, por exemplo, livre da criança, nas histórias, mas é algo que ela é a base para toda a criação humana, né? Uma pessoa que, por exemplo, está deprimida ou que não vê sentido na vida, muitas vezes ela está com incapacidade de imaginar. Então, a base da criatividade, a base, na vida adulta, agora eu estou falando, da gente, inclusive, ter entusiasmo, esperança, né? Em tempos sombrios, esperança, às vezes, é difícil de achar, né? É a capacidade de imaginação criadora.
E por volta de 3 anos, quando a criança já tem, então, a capacidade de andar, de falar, de pensar, ela consegue, então, trazer mais forte a imaginação. E é por volta desse período também, não é à toa, que a memória se faz mais presente. Se vocês tentarem aí fazer um exercício de lembrar da infância, muito provavelmente vai ser difícil alguém que lembre algo antes dos 3 anos. Né? Tem gente que lembra, mas é raro. A maioria lembra a partir de 3. Porque é quando a gente conquista essas 3 coisas, que claro que tem crianças que não vão conquistar, né? Mas isso não quer dizer que o lugar de escuta não seja o corpo. Mesmo uma criança com deficiência física ou intelectual, é pelo corpo que ela, como bebê, vai se expressar, nas suas limitações físicas ou intelectuais. Então, o que eu estou dizendo é como uma questão mais arquetípica não, mais comum, como um marco no desenvolvimento, sabendo que sempre há exceções. Mas é o corpo e é os sentidos que possibilitam, nessa primeira infância, a expressão da criança e do bebê, e por onde a gente tem que olhar. Né? Mas, voltando à imaginação, eu queria ler até uma citação aqui. Quando a imaginação da criança encontra a natureza, ela se potencializa e se torna imaginação criadora. A natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico criador na criança. Essa citação é do Gandhi Piorsky. E aí eu queria entrar numa questão que é de como o ambiente e a materialidade do mundo ele é determinante nessa qualidade também de desenvolvimento, tanto motor, como cognitivo, como moral, como estético, ético. O que nós oferecemos para a criança, eu falei do ambiente caloroso no sentido do afeto, mas também o que a gente oferece para a criança de ambiente no sentido do que a gente dispõe de materialidade é fundamental para a imaginação, mas para o corpo. Então, se eu ofereço para a criança, por exemplo, brinquedos somente industrializados, somente de plástico, o que esses materiais dizem aos sentidos? O plástico, por exemplo, ele tem sempre a mesma textura. Ele tem sempre a mesma temperatura. Ele não reflete a realidade. Por exemplo, um brinquedo como um martelo, aquelas caixas de ferramenta. Né? A criança ela quer entrar no mundo, ela quer conhecer o mundo. Então, eu dou uma caixa de ferramenta para ela poder martelar, serrar. No entanto, é tudo de plástico. O que acontece? Ela não consegue martelar. Ela não consegue serrar nada. Ela não consegue usar aquele utensílio, aquela ferramenta, para a finalidade que a sua forma diz ter. Então, aquilo, de certa forma, engana a criança. E mais além do significado, pensando que ela está se apropriando, como eu disse, do mundo, das palavras, mas também do significado das coisas. Se eu dou somente brinquedos industrializados, né? Eles muitas vezes estão prontos. Né? Então, por exemplo, o que resta a criança fazer se eu tenho um brinquedo que apertando o botão, ele fala, ele anda, ele pula? O que sobra para aquele sujeito? Observar. O brinquedo é tão bonito, ele faz tudo, ele é tão competente, o brinquedo. A criança vira o ser passivo da experiência, não mais o sujeito ativo. Ela observa o brinquedo, caro inclusive, que faz tudo. Então, seja no martelo, que ele não corresponde à realidade, e aí ele frustra, porque a criança ela
quer, e quem observa a criança sabe disso, ela quer bater para ouvir o barulho, ela quer bater o prego para ver o prego entrando na madeira. Ela quer ver a diferença entre bater um prego na madeira, no ferro, na terra, no papel, o que seja. Aquilo não condiz à realidade, que é diferente de eu dar um martelo real, que, claro, um martelo pequeno, não vou dar um martelo enorme que ela não consegue manusear, não vou dar um martelo para uma criança de 1 ano e vai bater na cabeça. Mas se eu dou um martelo para uma criança de 3, talvez ela ali consiga exercitar a sua vontade. Consiga exercitar a vontade, não no sentido do desejo dela ter tudo o que ela quer, mas a sua capacidade de, por si mesmo, pôr um prego na madeira. E ver que aquela ferramenta tem utilidade. E que a materialidade do mundo ecoa na sua alma, porque faz som, porque vibra, porque tem cheiro. A madeira tem um cheiro diferente da pedra, da terra. Se tudo que a criança tem é de plástico, como que eu desenvolvo o olfato da criança? Tudo tem o mesmo cheiro. Ou o plástico, às vezes, vem perfumado, né? Que eu não sei o que é pior. Cheiro de morango, né? No plástico, porque a boneca é... Mas é assim que a gente quer desenvolver os sentidos da criança? A partir da imitação do mundo? Ou o mundo é belo o suficiente para, por si, a partir dos elementos da natureza, despertar na criança o encantamento pela vida? Despertar na criança a força criativa, a força de vontade para querer aprender, para querer se relacionar com o outro. Então, isso não é apenas uma questão de preferência estética. É mais bonito o brinquedo de madeira, né? Parece uma coisa mais... Não é uma preferência porque hoje está na moda, né? Valorizar as coisas naturais. Não, porque isso impacta no desenvolvimento. Isso impacta na nossa vida. Todos nós temos corpo. Todos nós temos sentidos que continuam em formação. O ser humano está permanentemente em formação. E a gente bombardeia as crianças com brinquedos prontos. Né? A indústria de consumo, né, de brinquedos é enorme, ganha com isso. E nós damos achando que assim ela vai brincar. E aí muitas vezes frustra, porque ela não brinca com o brinquedo que comprou, que é caro, e brinca com a caixa do brinquedo. Que é legal, que dá para entrar, fazer cabaninha. Quem está errado? Quem não está escutando quem? Né? Ah, não, mas ele pediu. Bom, mas aí tem uma questão para a gente também pensar, que eu não vou entrar aqui, mas quanto que também a gente, com esse mundo que temos de bombardeio de publicidade, bombardeio de mensagens que vêm via televisão, via as telas, bombardeia a criança de desejos que não necessariamente correspondem ao que ela, de fato, precisa. Né? Então, como adultos, temos que escutar como a indústria de consumo conversa com as crianças, né? E buscam fisgá-la e torná-las, de certa forma, fiéis às marcas desde o nascimento. Né? Não sei se vocês sabem, mas as compras numa casa, elas são, em média, determinadas 80% pelas crianças no Brasil. Seja de algo que ela consome diretamente ou não. Não é à toa que tanta publicidade, mesmo de carro, põe, às vezes, a criança ali como protagonista. Né? Então, a criança está mais aberta para esse encantamento com o mundo. E, muitas vezes, ela não percebe a diferenciação entre, por exemplo, o que é publicidade e o que é programa. Então, cabe a nós zelarmos por isso. Cabe a nós zelarmos para que o ambiente da criança não seja tão cheio de informações. Informações, eu estou dizendo, desde objetos, brinquedos sem fim, armários lotados de coisas, como também telas o tempo todo, que não dá espaço para a criança ter o direito à solidão. E eu não estou falando de solidão no sentido de como sinônimo de depressão. Estou falando de solidão como um direito humano de poder ter o silêncio, ter essa qualidade de estar sozinho e escutar a si mesmo. Né? Precisamos dar menos coisas para as crianças e dar mais possibilidade de ela crescer com liberdade de movimento, liberdade
de explorar as coisas que estão... Explorar primeiro o seu corpo, no chão, menos em cadeirinha, menos em andador, menos o adulto pondo ela numa posição que ela não consegue. Deixe ela no tempo dela conquistar as coisas. Se a gente não tem natureza, né, a maioria hoje vive em cidade. 80% da população mundial já vive em contexto urbano. Então, não adianta a gente querer também pensar só na integração com a natureza, nas florestas, no mar, em lugares lindos. Nem todo mundo tem acesso a isso. Né? Inclusive, não é só uma questão de classe econômica, social. As pessoas estão em lugares adensados, né? Grandes cidades. Mas eu posso escolher para trazer para o quarto do meu filho, ou eu posso escolher para trazer para a creche que eu coordeno, ou eu posso escolher para trazer para a praça pública como um prefeito, materiais que estimulem o tato e outros sentidos, como eu falei. Trazer a natureza através da materialidade. Isso é acessível, é mais barato do que os brinquedos que a gente acha que precisa ter. Né? E está à disposição. Né? E para a criança, isso, qual é o maior ganho? Que quando ela tem um toquinho que ela empilha e percebe a gravidade, né? Ou quando ela percebe que a pedra é mais pesada que a madeira, que, por sua vez, a folha é leve e seca, quando ela pegou na árvore estava diferente, tudo isso é base para depois, quando ela for maior, aprender os conceitos da química, da física. Né? Quando eu estou num tanque de areia fazendo um rio e põe água e a areia chupa, isso são experimentos da química. Mas ali, ela está simplesmente criando um rio na sua imaginação. E percebendo essas leis da gravidade, quando empilha, ou outras leis, pelo brincar livre, não dirigido. E isso é uma coisa que a gente precisa perceber. O brincar não é uma atividade que quem conduz é o adulto. Eu sim, aqui eu valorizo muito brincar. A todo momento eu estou brincando com os meus filhos, eu estou propondo coisas. Claro que é importante, como adulto, a gente brincar com as crianças. Mas o brincar, fundamentalmente, é uma atividade que parte daquele que brinca. Né? Também está atrelado à liberdade. Porque eu só brinco se eu tenho a iniciativa de brincar. Né? Ele é a expressão da liberdade. É o modo como a criança consegue se apropriar do mundo. A criança, agora eu estou falando, né, eu falei muito do bebê, mas se você pensa, principalmente a criança da primeira infância até os 7 anos, o brincar ele é a linguagem da infância. É o meio como a criança se apropria da vida, é brincando. Então, eu não preciso achar que é na brincadeira dirigida que eu vou garantir a aprendizagem. Não, ali às vezes você está atrapalhando a aprendizagem no sentido que você está conduzindo para uma experiência que às vezes aquela criança ela está interessada em outras descobertas e através da brincadeira ela vai, né? E com outras crianças, quando ela vai ficando em torno de 4, 5, elas já gostam muito da troca entre as próprias crianças, ela vai encontrando essas repercussões para as suas perguntas. E não é à toa que Manuel de Barros ele fala, né? Ele fala coisas muito bonitas sobre a infância, né? Quem já leu Manuel de Barros, acho que tem essa impressão de que a todo momento ele está, pelo menos eu tenho, ou falando da infância que ele que ele teve, ou da que ele gostaria de ter, ou mesmo já idoso, tentando trazer essa capacidade da imaginação criadora, do devaneio, da poética para a vida. Né? À toa que os poetas, às vezes, entendem mais as crianças do que os pedagogos. Eu tenho o direito de falar isso porque eu sou pedagoga. Né? Se eu não fosse, parece que eu estou criticando o outro. Mas, às vezes, a gente se afasta desse lugar, né? Da poesia. Se afasta do lugar da imaginação, né? Que é onde mora a criança, né? Principalmente na primeira infância. Então, diz ele, acho que o quintal, onde a gente brincou, é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre
que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. A intimidade, né, e a possibilidade de criar vínculo, a possibilidade do afeto, de ter um adulto que cuida de nós, é a base para um princípio que hoje é usado na educação, mas vem da física, da resiliência. Né? Isso também foi feito numa pesquisa ligada à violência, que viram que as pessoas que tiveram um adulto de referência, elas conseguiram resistir às vulnerabilidades, às atrocidades. Às vezes uma pessoa nasceu num contexto da guerra. A gente aqui no Brasil não passou por, se bem que a gente tem mais mortes às vezes que até contexto de guerra, mas digamos, pessoas que nasceram num contexto da Segunda Guerra Mundial, mas tiveram ali alguém que cuidou delas. Como, por exemplo, Korczak, Janusz Korczak, né? Que eu acho que muitos conhecem, que é um polonês, médico, educador, que criou o Lar das Crianças. E ele tinha a possibilidade de não morrer naquele contexto, mas ele preferiu ir para o campo de concentração com as crianças, com as 100 crianças que ele cuidava no Lar das Crianças. E juntos, eles foram, enfim, morreram. Mas ele fez algo que é muito bonito e que o filme A Vida é Bela também traz. Ele resguardou aquelas crianças da barbárie. Vão dizer uns, mas elas ficaram alienadas do contexto social, político daquela época. Na infância, o mais importante é a gente zelar para que a criança possa ter condição de se encantar com a vida, de confiar na vida, de confiar no outro, de confiar em si mesmo. E ele contava história, mesmo no campo de concentração, todos os dias, acolhia as crianças nos seus desejos, nas suas angústias, brincava, de modo que eles foram segurando uma bandeira para o trem, para a câmara de gás, e as crianças foram sem saber para onde iam. Na Vida é Bela também, no filme, né? As crianças são zeladas. O pai, no caso, né? Cuida para que a criança não saia do seu direito a ter fantasia, não saia do seu direito a ter o brincar como experiência. E o pai, sim, como adulto, segure naquele momento as barbáries, né, que tem no entorno, para que aquela criança possa ter base para depois enfrentar também a barbárie. Né? Mas, precocemente, não podemos colocar as crianças no lugar que nós, adultos, não estamos ocupando. Num projeto de escuta que eu fiz pelo Brasil, no ano passado, a gente escutou crianças de 5 regiões do Brasil. Crianças de Boa Vista, em Roraima, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Recife. Essa pesquisa eu fiz com o Gandhi Piors, que a gente ouviu crianças de 4 a 12 anos. E é incrível que as crianças falam sobre a questão da natureza. Né? Um menino, por exemplo, ele desenhou como as raízes são árvores, tem um solo, embaixo as raízes todas contaminadas, de forma que tudo que nascia delas já era modificado, eram mutantes. Inclusive a lua já tinha virado mutante, de tamanha contaminação que estava o núcleo da Terra. Ele não falou de transgênico, de agrotóxico,
mas a criança percebe, seja pelo seu corpo, seja pela sua sensibilidade, as suas emoções, seja porque ela escuta também as conversas, o que o noticiário diz, o que em casa fala, na escola. Mas ela traz de um jeito que é simbólico, né? E esse é o dizer dela. Não é um dizer, como o adulto tantas vezes quer ouvir, que é um pensamento racional, organizado, discursivo, né? Então, a escuta hoje ela é muito valorizada. E é importante que tenha iniciativas de escuta que incluam a participação infantil, o protagonismo, a inclusão das crianças em instâncias de decisão. Eu poderia até me ater a isso, mas eu fiz a opção de não, de trazer a escuta nessa outra perspectiva. Na perspectiva de que as crianças dizem muito pelas suas próprias linguagens, dentro dos seus contextos de infância, sem nós precisarmos colocá-las em contextos que às vezes não são próprios a elas. Nesse sentido, a escuta ela está ligada ao verbo do latim de auscultare, no sentido de auscultar, e daí vem inclusive o uso na medicina de auscultação, né? Quando o médico ausculta, ele ouve os órgãos internos, né? Ele ouve o que está ali acontecendo no coração, no pulmão. Então, a escuta, diferente de ouvir, que ouvir ele está ligado a áudio, a audição, a próprio sentido da audição, a capacidade de ouvir o som. A escuta está ligada etimologicamente à capacidade de ouvir, sim, o som, através do sentido da audição, mas de atribuir sentido, significado. A capacidade de escutar o corpo, por isso no medicina usa. Escutar para além do corpo, dentro do corpo. Escutar a criança nesse sentido é começar a escuta pelo corpo, pelo que os gestos nos contam. Pelo que os gestos contam, inclusive sobre o pensar daquela criança. Porque talvez os gestos dizem mais do que as palavras. Na criança pequena, muito. A partir de 7, sim, a palavra ganha mais presença. E aí eu posso, inclusive, escutar mais os seus dizeres falados e escritos. Como, por exemplo, uma menina que a gente escutou, essa de São Paulo, por exemplo, já com seus 11 anos, que daí já é quase um término da infância. Ela, quando a gente perguntou, a gente fez uma provocação, que algo estava acontecendo no mundo e eles tinham que criar uma escultura com vários materiais para trazer, primeiro, identificar qual era, o que estava acontecendo e uma solução. A menina de 11 anos, por exemplo, ela já diferente da pequena, consegue sim expressar de muitas formas. E eu não posso também achar que isso não é um valor. Ela consegue fazer coisas com mais, não só destreza nas mãos para construir, desenhar, mas também associar mais o seu fazer com a sua intencionalidade, o seu pensar. E aí ela criou uma máquina, que aí entrava e acontecia uma série de coisas. Mas que máquina era essa? Era uma máquina da empatia. Ela não usou esse nome. Ela usou da seguinte forma, de que naquela máquina, uma pessoa com preconceito, como, por exemplo, e esse daí sim é o dizer dela, com gays, ou com negro, ou com qualquer tipo de preconceito, ela entraria na máquina, ficaria bem achatada e fina, depois seria reduzida a miniatura, depois ela seria ampliada no tamanho normal dela, seria toda recoberta por cores, e aí ela conseguiria, nessa máquina, sentir exatamente o que a pessoa sente quando sofre preconceito e xenofobia. Xenofobia também não foi o conceito dela. Então, ela está dizendo, né, a partir de uma expressão dela,
mas num contexto de escuta, por exemplo, de oficina com as crianças, né? E dizendo de um jeito muito diferente de uma criança pequenininha, como um menino de 5 anos que fez o patinho da felicidade, com uma madeira muito simples, o patinho. 2 madeiras, uma encaixada assim e uma assim. Pena que eu não trouxe as imagens, agora eu já me arrependi de não ter trazido. Eu ia trazer, fiquei na dúvida, enfim, acabei não trazendo. Mas ele fez um patinho da felicidade. Disse ele, com 5 anos, o mundo está muito triste, as pessoas estão tristes. Minha mãe, as pessoas... É muita... Está faltando alegria. Então, eu fiz o patinho da felicidade, que vai sair conversando com todo mundo e para todo mundo ficar feliz. Cada um com um entendimento do mundo, cada um com a sua capacidade de trazer ao mundo também uma escuta, uma auscultação da vida, que nós adultos às vezes não estamos escutando nesse lugar, né? E que dizem das dores da infância, mas dizem também das dores nossas como adultos, né? Nos 2 casos, por exemplo, né? Não é à toa, se o mundo tivesse tão bem, a gente não tinha um crescimento da indústria farmacêutica, né? A medicalização na infância, como está, a Ritalina, né? O Brasil consome Ritalina, segundo maior consumidor, depois dos Estados Unidos. Então, é uma questão mesmo. Não só para o menino de 5, talvez para todos que estejam aqui e na vida, né? E a menina que traz a questão da empatia é um problema na nossa... Se não for do nosso tempo, é um problema, posso dizer, da história da humanidade, a dificuldade de aceitar o outro, a diferença, de conviver numa sociedade que seja inclusiva, com todos os tipos de inclusão, né? Da criança com deficiência, do negro, do pobre, da minoria, do indígena, do quilombola. Todas as crianças. A gente precisa olhar as infâncias, né, que tem nesse país e no mundo. Então, sim, a gente pode fazer também proposições de escuta. Eu queria dar só esse exemplo de um pouco que a gente ouviu ano passado, para dizer que, claro, podemos também fazer espaços, ambientes, com a intenção de escutar. Mas a escuta, ela precisa, antes de tudo, ser feita diariamente, que é isso que eu quis trazer com mais força. Diariamente, o bebê diz coisas. E se não é você como mãe, como pai, como educador, como vó, como tia, como vizinho, alguém precisa estar nesse lugar de escuta dessa criança. Ela precisa, tem esse direito de ser prioridade na vida de alguém. E do Estado. Se não for de ninguém, o Estado tem que fazer isso com os abrigos, né? E com pessoas qualificadas de estarem lá, dando o maior cuidado e vínculo que essa criança merece, como um ser único que nasceu. E como eu disse no início, nascer é um milagre da vida, né? Então, ela precisa ser acolhida. E podemos também escutar nesses outros contextos de escuta intencionalmente construída. Enfim, eu já tenho que ir chegando ao meu desfecho. Eu quero, então, terminar com uma frase do Alberto Caeiro, que diz: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Eu espero, então, que a gente seja capaz de silenciar as nossas ansiedades quando olha para uma criança, na expectativa de ela ser o que nós não fomos. A criança não pode ser a projeção das nossas frustrações. Ela tem o direito de ela ser o que ela veio e quer ser. Né? A gente também não tem o direito de não dar espaço para essa criança descobrir o seu próprio corpo, que é a primeira morada na Terra. Ela primeiro habita o corpo. E aos poucos ela habita o mundo, progressivamente. Então, que a gente possa silenciar a si para ouvir e silenciar também a quantidade de estímulos que tem ao redor da criança, mas garantindo que ela tenha os estímulos de afeto,
de atenção, de adulto que converse com ela, para ela ter a possibilidade de andar, de falar, de dizer, nas suas múltiplas linguagens. Se ela não fala, ela vai expressar de outras maneiras. E cabe a nós buscar entender esses dizeres de cada criança, na sua singularidade. Precisamos confiar mais uns nos outros, né? E acho que a confiança é algo que a criança nos ensina. A criança vem ao mundo e confia, né? Ela, até para a sua sobrevivência, ela depende do outro. E ela se dispõe de uma forma muito aberta. E essa abertura do início da vida, depois não, né? De acordo com o que vai acontecendo, vai fechando mais ou menos. Mas que a gente possa ter mais na vida essa confiança de que a criança é capaz. Então, agora eu queria abrir para perguntas. Quem quiser também fazer alguma colocação, estou à disposição. Ana Cláudia, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. Aqui no público, quem quiser mandar perguntas, tem os papeizinhos nas mesas, só anotar, chamar alguém da produção, que a gente faz as perguntas na sequência. Já chegaram algumas pela internet, só dar alguns recados antes de a gente, de fato, ir para as perguntas. A gente está transmitindo ao vivo no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo, no nosso site. Faço o convite de novo para vocês nos seguirem nas redes sociais. Só alguns números aqui. A gente teve um alcance de quase 10 mil pessoas que passaram pela palestra hoje. Pessoas do Brasil inteiro, de fora do país também. Gente de Angola se manifestou aqui. E uma pergunta que veio da internet é de um casal, do Wilson e da Arlete. Eles têm uma filha e a pergunta é: como você vê o estímulo de eletrônicos como tablets e celulares para crianças? Existe uma idade adequada para o uso desses tipos de aparelhos? A questão da tecnologia mereceria um outro espaço como esse, né, de tão complexa e atual, né? Já foi o tempo que a gente poderia pensar tecnologia só a partir da TV, então um movimento como Desliga a TV tinha seu resultado. Hoje, a tecnologia, as telas estão no cotidiano de todas as famílias, classes sociais, né? Uma família, mesmo que não tenha muito poder aquisitivo, consegue comprar um aparelho, e isso logo faz parte da vida daquela família e, consequentemente, da criança. Porque a criança, principalmente pequena, na primeira infância, 0 a 7, aprende principalmente por imitação. Então, se eu vejo os pais ou os adultos que estão, né, na vida da criança o tempo todo no celular, na televisão, no computador, automaticamente a criança vai desejar também estar em frente à tela. Como eu falei, o começo da vida, principalmente 0 a 3, é um encaixamento no corpo, né? É a gente, de fato, se apropriar dessa casa que a gente recebeu, que é o nosso corpo. Queremos ou não, é aqui que a gente habita, né? A gente pode achar ele mais feio, mais bonito, é esse lugar. E, como eu disse também, o aprendizado dessas 3 características básicas da vida, andar, falar e pensar, ela se dá pelo exercício contínuo do próprio corpo, da conquista dos gestos, da conquista de cada posição, da conquista depois da fala. E isso é algo que se dá na interação dela com outro ser humano. Então, é extremamente nocivo para a criança pequena as telas. Um bebê que fica numa cadeirinha já é, nesse ponto de vista que eu estou trazendo,
que tem a base, por exemplo, M. Pichler, mas também tantos outros, ele já está numa posição que não é a mais adequada. E aí, somado a isso, eu coloco em frente, né, grudado, hoje em dia tem umas cadeirinhas que já vem até grudado o tablet, né? Um tablet, o que isso significa? Significa, que eu imobilizei a criança no seu movimento livre. Primeiro na cadeira, porque se ela quiser virar de bruços, se ela quiser sentar, a cadeira já está um pouco limitando essa possibilidade. Segundo, que ela está com uma tela que, independente, eu não vou entrar no mérito da qualidade dos programas, que daí seria um capítulo também grande. Mas, mesmo vamos supor que seja algo bom, no sentido assim de que não é que ela está vendo um programa de jornalismo sangrento. Não, ela está vendo, vamos supor, um conteúdo voltado para a criança. Mesmo assim, ela está, do ponto de vista, a gente basear no ponto de vista corpóreo, ela está com um estímulo visual que tem uma intensidade de luz tremenda. Isso prejudica a visão. Tem várias pesquisas que já mostram como aumentou o número de miopia no mundo, das crianças já terem mais miopia do que tinham antes por conta das telas. Então, do ponto de vista do sentido da visão, você tem um prejuízo enorme, né? Aquela luz, e também porque, isso todo mundo já teve a experiência, quando a gente está em frente a uma tela, o que acontece? Não só a gente está interessado, mas gera um estado hipnótico também, principalmente na criança. Não é à toa que tem até umas imagens disso. Às vezes a criança está muito tempo na TV, ela começa a babar. Não sei se você já viu. Algumas, não estou falando. Porque ela fica estarrecida ali, presa àquela imagem, mas o seu corpo, como eu falei dos brinquedos prontos, né, que fazem tudo pela criança, ela se torna a passiva da experiência, quando ela deveria ser o ativo, o sujeito ativo. Ela passa a olhar para a tela e ver as imagens e sentada olhando. Sendo que, naquele período, o que ela deveria estar fazendo? Ativamente lidando com a gravidade, caindo, levantando, rolando, pondo na boca as coisas, sentindo o gosto, criando a sua imunidade, inclusive, quando põe na boca, a gente cria a imunidade, cheirando o mundo, batendo. Para os adultos dá mais trabalho, porque pega tudo, bate a panela no chão, abre gaveta. Mas é isso que ela deveria estar fazendo, explorando a si mesmo e ao mundo. Então, eu me baseio em muitas pesquisas, a própria Lana tem bastante conteúdo sobre isso. Também não só pelo prejuízo ao corpo, mas também a capacidade criativa da criança, né? Como eu falei da imaginação, que a base é na infância, o brincar livre é o principal veículo da criança para explorar o mundo, principalmente a partir dos 3. Nas telas ela fica como? Sentada, olhando o mundo incrível que acontece ali. Então, é algo que realmente atende muito mais uma necessidade do adulto, porque a gente precisa, e eu entendo, né, quem é mãe sabe disso, que às vezes a gente precisa esquentar o jantar, trabalhar, cuidar do filho, né? Polvo, né? 1000 braços, o pai, o avô, quem cuide da criança, é um desafio. Mas a gente precisa arrumar outras formas de ocupar a criança nesse tempo que a gente tem para trabalhar, atender telefone, fazer comida, varrer o chão, o que seja, que não seja pondo a criança na TV. Porque muito do que eu escuto das famílias é que as telas acabam sendo o recurso de deixar a criança quieta porque eu preciso fazer outra coisa. E não necessariamente porque eu concordo com aquilo, ou eu gosto, acho produtivo. Alguns até acham que é benéfico para o desenvolvimento, mas muitos usam como sendo o que a chupeta às vezes é, né? Eu vou pôr ali que fica quietinho. Mas, com isso, a gente tem que pensar nas consequências para a criança hoje e para o futuro. Se não fosse um problema, a gente não tinha, na Organização Mundial da Saúde, já a questão do vício em telas, em videogames, como uma doença, como algo que está dentro da Organização Mundial da Saúde. Se fosse uma coisa
tão boa, somente boa, não estaria como também uma coisa nociva, principalmente aí o vício nos adolescentes, né? Não é também incomum a gente escutar famílias contando de que os filhos adolescentes não saem do game, né, do celular. Então, eu preciso zelar. Isso não quer dizer que eu vou deixar a criança apartada das tecnologias. A vida, da mesma forma que um dia foi uma conquista humana a gente escrever e ter a imprensa tipográfica, e hoje a gente tem o livro, eu entendo como sendo também uma conquista do trabalho humano as tecnologias, o computador, a inteligência artificial. Mas isso tem que estar a favor da vida, tem que estar a favor da melhora da qualidade de vida, do desenvolvimento humano. E também uma coisa que a gente sabe, que quanto mais eu valorizo a infância, mais eu cuido da infância, mais eu faço uma cidade pensada para a criança, mais benefício ela traz para todas as gerações. Então, o que eu faço com a criança hoje é determinante para o futuro. Então, eu sou, nesse sentido, bem... Não gosto de usar a palavra radical, mas coerente com o que eu falei até então, que é vamos buscar outras alternativas para as crianças se entreterem. Elas não têm dificuldade de se entreter. O tédio, ele mora mais no adulto. Então, a gente precisa tomar cuidado para não trazer o tédio, né, para um lugar que ele ainda não está como uma força, né? As crianças, se a gente tiver espaço, dá a elas um ambiente, né, com qualidade, ela brinca. Materiais e alguém disponível, ou outra criança para ela brincar, eu não acredito nessa história que as crianças não brincam mais, resumindo. Eu acho que é a gente que tem que achar espaços para isso acontecer. E as telas não é o melhor jeito, pelo menos na primeira infância. Depois, sim, a gente pode ir trazendo, mas com ponderação, com limitação de tempo, tendo um controle não é a melhor palavra, mas tendo um cuidado em relação ao que se vê, porque hoje a gente sabe que tem uma questão de dados, privacidade de dados a ser zelada, tem uma questão ligada também a conteúdo. Então, é algo que precisa, uma discussão enorme, mas precisa muita atenção também de quando usa, o adulto está acompanhando. Não dá para usar e simplesmente deixar a criança sozinha usando, porque é um ambiente, é um mundo, né? A internet hoje é um mundo, a gente não consegue ter esse controle, mesmo quando acha que está tendo, pondo só programação infantil. A Joyce pergunta assim, todos concordamos que é fundamental a atenção das mães em relação aos filhos em um tempo maior do que só a licença maternidade. Mas a mãe tem também outros papéis no mundo, inclusive profissionais. Como equilibrar tantos cuidados necessários nesses primeiros meses de vida com culpa, que sempre recai sobre a mãe, quando ela tem momentos de fraqueza, dúvida, ausência? A mãe, ela não vai conseguir resolver todas as questões do seu filho, né? Não dá para a gente trazer esse peso para nós. Claro que a figura materna não tem como escapar disso também, é central, seja na presença ou na ausência, né? A mãe, ela é constitutiva do ser, né? Mesmo aqueles que não têm mãe, ela existe, né? Na sua ausência. Então, a mãe precisa de uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio pode ser o pai, pode ser a mãe dela, né, a avó da criança, pode ser a tia, pode ser a vizinha, pode ser o assistente social do SUS, pode ser a professora da creche, pode ser... Mas ela precisa de outras pessoas que ou ajudem no cuidado com a criança, se ela precisa, ou ajudem no cuidado dela. A mãe precisa ser cuidada. Às vezes, o maior favor que você faz quando uma criança nasce não é ir visitar a criança, né? Tem isso culturalmente, né? Nasceu a criança, vamos visitar correndo. Às vezes, o maior favor que você faz é não visitar correndo a criança, mas perguntar se a mãe está precisando de alguma coisa, né? E a mãe, coitada, depois que nasce a criança, quase ninguém nem olha para ela. Então, tem um lugar que é cuidar de quem cuida.
Então, se não é a mãe que está cuidando, como eu falei aqui muito, esse adulto de referência, às vezes não é a mãe que ocupa esse lugar, mas ele precisa também receber cuidados. Principalmente no caso da mãe, que entra uma série de decisões na vida, né? Volto para o trabalho quando acaba a licença maternidade, não volto, ou vou conciliar, vou trabalhar de casa, não vou. É uma questão, acho que passa por todos. Tem alguns que têm que voltar cedo, porque hoje, por exemplo, a gente vive questões bem precárias de trabalho, né? Assim, diminuiu a questão trabalhista, tem muita gente trabalhando de um jeito informal. Então, as pessoas não têm licença maternidade, paternidade. Então, essas mães, por exemplo, elas têm que voltar para o trabalho, senão elas vão como pagar as contas, se elas não têm licença maternidade que recebe o salário? É complexo. Por isso, precisa de uma rede que proteja a criança e a mãe. Por isso que eu li aquele artigo, inclusive, no começo, da Constituição Federal, porque ele implica não só a família, ele implica a sociedade e o Estado. A criança, o zelo da criança e a garantia de todos os direitos, saúde, educação, cultura, não é só um dever da mãe ou da família, é do Estado, é da sociedade. Então, se a mãe não está em condições, e às vezes até não está em condições de saúde, tem muita depressão pós-parto, precisa de uma rede que ajude. E, nesse sentido, a gente tem equipamentos também públicos, né? Eu citei, por exemplo, o SUS, mas tem também profissionais, né, que trabalham. Tem muitos programas pelo Brasil que cuidam dessa primeiríssima infância, como Primeira Infância Melhor, no Rio Grande do Sul, como Mãe Coruja, no Ceará. Então, você tem uma série de programas que é justamente de visitação às casas. Porque tem uma pesquisa também bem interessante que foi feita nos Estados Unidos por um professor de Harvard, que ele viu que não necessariamente as creches trazem um impacto positivo para o desenvolvimento infantil. Às vezes, você tardar esse período de colocar na escola possibilita um desenvolvimento maior, porque você tem mais imunidade, o corpo, todas essas questões que eu falei, do vínculo com o adulto de referência. Mas isso não é possível, né? Mas esses programas que eu citei, por exemplo, eles fazem um cuidado, uma visita para cuidar da mãe, ou cuidar de quem está cuidando, e ajudar nesses primeiros anos de vida, falando sobre o brincar, falando sobre como se desenvolve a criança. Então, acho que tem que contar com essa rede ampla de apoio. A Sônia faz a seguinte pergunta. O que diz a ciência sobre eventuais problemas relacionados aos cuidados de crianças prematuras que chegam a ficar meses na UTI neonatal? A criança prematura, ela precisa, assim como todas as crianças, mas ela mais, porque ela vai continuar o seu processo de desenvolvimento que teria sido feito no útero, externamente, né? Ela continua uma gestação, de certa forma, a gestação continua, né? E ela precisa dessa presença da mãe. E muitas vezes a UTI restringe ou impede a mãe de estar ali, por uma questão de saúde, de imunidade. Mas eu acredito muito no poder da voz humana, né? E a voz da mãe, ou de novo, eu não vou sempre falar isso, senão eu vou ficar redundante, mas de quem cuida, né? Para não ser sempre a mãe, é um modo de esse vínculo que não está sendo possível de ser feito, às vezes, através do corpo, porque nem sempre dá para pegar o recém-nascido, às vezes ele está na incubadora, né? Ele pode ser feito não mais pelo gesto de abraçar, pelo tato, né? Pela amamentação, mas pela voz. A voz, ela pode ser esse envoltório de amor e de construção de vínculo. Como eu disse, o bebê ele escuta a partir de 6 meses. Então, aquela voz é conhecida, né?
A voz que a mãe, às vezes, cantou para ele, às vezes não cantou, mas falou, conversou com ele, né? Isso é um gesto quase instintivo, falar com, né, o bebê na barriga. Mas, se ela não fez nada disso, ela falou com outras pessoas. Então, aquela voz é familiar àquele bebê, mesmo prematuro. Então, a voz pode vir com um canto. As canções de niná, elas têm um poder incrível de embalar para o sonho, mas também de trazer a melodia, o ritmo. Né? E o ritmo, ele é também estruturante na vida. Quando a criança nasce, ela chora, ela grita. Para quê? Para respirar. Né? Se não chora e grita, precisa estimular aquela criança para ela trazer o som. Né? E o que acontece quando ela respira? Ela inspira e expira. Isso é um ritmo, né, de expansão e concentração. Então, a voz da mãe pode trazer essa qualidade de ritmo, de melodia, de presença, de um envoltório de amor. E se ele pode pegar o bebê, né, prematuro, então, mesmo sendo poucos momentos, às vezes, que a mãe consegue pegar, ou o pai, né, na UTI, que ele possa fazer, explorando ao máximo essa relação tátil, né, esse corpo no corpo, esse lugar de pertencimento, de unidade, que o bebê ele não se percebe separado da mãe, né, ele é uma unidade. E ali ele está sozinho. Então, é uma situação realmente difícil que tem que ser contornada da melhor forma possível. Uma pergunta que veio do público, do Rodrigo, diz assim: ele gostaria de saber sobre os limites que a criança deve compreender para que possa manter seu desenvolvimento e imaginação em constante superação e movimento. Eu vou falar de limite em duas dimensões. Como não posso perguntar mais sobre a pergunta, né? No caso, não daria para saber exatamente o que ele queria com essa pergunta, mas o limite pode ser no sentido de a criança ter desafios com os quais ela tem que lidar e ultrapassar aqueles limites, como, por exemplo, ela quer cavar um buraco fundo e profundo para ela entrar dentro. Né? Então, a imaginação ali está espraiando de forma de ela ver na areia a possibilidade de uma caverna, ou de um poço, ou de... não sei o que ela está vendo como possibilidade. Então, esse limite físico da materialidade do mundo, que é a Terra, com a sua firmeza, se for uma terra sem ser tanque de areia, é mais firme, inclusive, ele vai ter que trazer um esforço para ultrapassar essa barreira. Né? E se for, por exemplo, uma areia, mais facilmente ele vai adentrar aquele terreno com a sua imaginação. Então, tem um limite que a materialidade nos coloca e convida a imaginação a exercer sua força, né, de transbordar pelo mundo a partir desses gestos, dessa intencionalidade. E a outra perspectiva de limite, como eu não sei exatamente qual que era a intenção, é de que o limite pode ser também no sentido de que o entorno está limitando a imaginação. Né? O entorno está criando barreiras, criando obstáculos para que a imaginação se espraia, né? Se aconteça. E aí, acho que duas coisas a gente pode pensar. Um que é quando nós, como eu falei anteriormente, trazemos muito estímulo, muita atividade planejada, programada, uma rotina cheia de coisas, né? Hoje tem muitas crianças que têm uma agenda lotada, parece um executivo, né? Ela vai para a escola, sai da escola, vai para a natação, sai da natação, vai para o balé, e outras que não têm uma agenda assim com atividades extracurriculares, mas fica na escola o dia inteiro com o quê? Atividades também com começo, meio e fim programado pelo adulto. Agora vai no parquinho, agora vai na brinquedoteca, agora volta, agora todo mundo come, agora todo...
E, claro, eu já coordenei creche, tem toda uma questão logística de administrar os espaços, todo mundo poder ir no parquinho, tem muita sala, tem tudo isso. Mas o fato é que, às vezes, a criança está o dia inteiro sendo limitada, no sentido de ela poder fazer o que ela deseja, né? E aí eu não estou falando de ela não ter limite, no sentido de disciplina, de ela não ter, que também é uma questão hoje, né? A falta de limite. Estou falando no sentido de ser limitada, em como um problema, de ela não poder, com a sua imaginação, adentrar o mundo, adentrar, como eu falei, da terra, né? De ela poder cavar, de ela poder brincar, de o corpo ter esse tempo. Esse tempo não é de 1 minuto, de 15 minutos no parquinho. O tempo da experiência, às vezes, é longo. Às vezes, ela precisa de 1 hora num tanque de areia para conseguir fazer esse buraco que ela quer. E ela só tem 15 minutos de recreio. Isso é um grande limite para a imaginação. Ela vai ter que imaginar, naquele recreio, algo que caiba ali naquele tempo, né? Então, às vezes, o limite pode vir em relação ao tempo que a gente controla, programa e define para a criança. Pode vir em relação ao espaço, que hoje a gente vive muitos em apartamento, apertado, pequeno, tem pouco direito à rua, né, a brincar no espaço compartilhado, nas praças. Então, também tem um limite de ambiente, de espaço, né? A gente precisa ter mais espaços públicos que sejam para a criança, né? Então, o limite ele pode fazer com que a imaginação vá, digamos, ficando mirradinha, né? Ela vai ficando mais árida e menos com uma força vital, porque a imaginação ela também se nutre do que a vida dispõe a ela de estímulo, de nutriente, né? O Camilo faz a seguinte pergunta: que tipo de política pública poderia ser instituída para promover esse cuidado sobre a criança nos primeiros anos de vida? Tem muitas experiências bem-sucedidas no Brasil, no mundo. Eu até citei uma, né, política, que é de visitação domiciliar. É uma coisa que cada vez mais se percebe como tendo um impacto muito positivo, que é de as famílias que podem ficar com seus filhos, e às vezes quem fica com o filho é a avó. No Brasil, por exemplo, a avó ela cuida de muitas crianças, né? Em muitos lares é a avó que assume esse lugar. A mãe trabalha, o pai também, ou às vezes é família que tem só a mãe, não tem o pai. E a avó assume esse lugar de ser o adulto de referência. Esses programas de visita domiciliar eles têm um sucesso muito grande porque eles ajudam, como eu falei, a cuidar desse cuidador e também a orientar, né? Nem todo mundo tem informações sobre o desenvolvimento infantil, né? Não é obrigação que tenha, né? Então precisa também de ajuda, de trazer de uma forma simples que as pessoas possam entender como a potência que é o bebê, como ele se desenvolve, a importância da amamentação. Teve uma época, né, na década de 60, que por exemplo, 60, 70, os leites em pó, né, substituíram quase a amamentação no Brasil, né, porque teve toda uma questão de publicidade, mas também de um senso comum e apreendendo aquela informação de que o leite mais nutritivo era o leite em pó. E aí a amamentação caiu muito. Hoje já tem programa também de política, que também é bem sucedido, que é campanhas de aleitamento materno. No Brasil tem isso, e são campanhas fundamentais que mostram que, melhora a imunidade, custo zero, né? Então tem uma questão também financeira, né? Pensando num país como o nosso, que tem uma desigualdade enorme, né? Um dos países que mais tem desigualdade social no mundo, você pensar também numa coisa que é viável, mas do ponto de vista do desenvolvimento, a amamentação hoje sabe-se que ela o Ministério da Saúde recomenda até os 2 anos, né? Então, por exemplo, é um programa, né? É uma política pública, campanha de aleitamento materno, como também campanha de vacinação, né? Vacinar, prevenir de doenças.
Então, a gente tem experiências, né? Tem já municípios em São Paulo que estão trabalhando numa perspectiva de gestão pública, que é de buscar uma cidade amiga da criança, uma cidade que seja acolhedora da infância, que significa o quê? Pegar aquele artigo que eu li e colocá-lo na prática, né? Pensando como são, por exemplo, a questão desde velocidade na rua dos carros para evitar acidentes de trânsito, que é uma coisa que gera muita morte infantil, como que é a questão dos espaços de lazer, né? Cuidar, garantir que eles tenham mais qualidade, não só na área do parquinho, mas também para todos. Então, tem muitas políticas que buscam trazer a criança em primeiro lugar ou buscam incluir a criança na sociedade, que também tem esse desafio. Muitas vezes a criança é ignorada, né? É também vista como uma... Nesse sentido, a gente pode ver a criança também como uma minoria que precisa ter os direitos garantidos, né? Em muitas agendas, as crianças são esquecidas. Então, eu acho que a gente está num momento de mais consciência sobre a importância da infância, mais consciência sobre a importância dos primeiros anos de vida, e, com isso, temos políticas que caminham nessa direção, né? O Jorge te pergunta como você avalia as propostas para igualar a licença paternidade com a licença maternidade. Que seria a questão da licença parental, né? Tem países que têm isso, né? De que você pode optar, né, se a mãe ou o pai que vai ficar com a criança, né? Como, por exemplo, na Dinamarca, que você tem uma licença muito maior. Eu acho que a criança, o pai deveria ter uma licença paternidade maior, né? Isso é fundamental até para a construção do vínculo paterno, né? O vínculo materno, pensando, mesmo que a mãe depois volte para o trabalho, mas ele acontece na medida em que tem amamentação, na medida em que a mãe gestou aquela criança, mesmo que se tenha uma série de desafios no processo de se tornar mãe, é mais dado esse lugar, né? O pai já não, ele tem que conquistar, assim, ele tem um desafio. Depois que nasce, é que, de certa forma, ele tem uma relação mais concreta com aquele filho, né? No período da vida gestacional, o pai conversa assim, com a criança, tem todo o afeto, a criança escuta, mas tem uma relação a ser construída. E com uma licença tão pequena, esse apoio a mãe também fica prejudicado. E a mãe precisa muito. Depois que pare, ela fica extremamente cansada, ela precisa de um apoio, né? E o pai, então, tanto seja para apoiar, como para poder estar nesse lugar de amor, de afeto, de construção de vínculo, de conversar, de acompanhamento do desenvolvimento da criança, ele é fundamental. Então, eu entendo de que o país, quando ele pensa a licença maternidade e pensa a licença paternidade, ele não está fazendo algo que gera prejuízo para o orçamento, né? Ou a empresa, mas aquele funcionário não está aqui, é um gasto. É um gasto, mas é, na verdade, muito menor do que o gasto que se tem, por exemplo, com saúde, porque as crianças acabam ficando muito mais doentes quando vão para a escola, né? Porque ela está ali ainda com um sistema imunológico fraco, né? Ela está se desenvolvendo na sua imunidade, aí ela entra num lugar com muitas crianças, consequentemente com muito tipo de virose. Não é à toa que entrou na escola, começa resfriado que não passa, o outro que pega. Então, tem um gasto tremendo com saúde, né? Quando os pais não podem ficar com a criança. Ou quando alguém não... Então, a licença maternidade e paternidade, ela estendida, ela garante não só um melhor desenvolvimento, não só uma construção de vínculo mais forte. Isso é central para uma sociedade menos violenta. A qualidade do vínculo está relacionado, como eu falei, também à cultura de paz, né? Nutrir o vínculo essa base dos primeiros anos garante que a gente possa ter uma sociedade menos violenta, né? Não só isso, claro que não é uma coisa... Porque se a gente continua tendo uma sociedade desigual, injusta, sem direitos, né, também gera violência, mas estou falando, uma das bases da violência é também a falta de vínculo. Então,
essas questões elas também implicam, inclusive, numa diminuição de gasto orçamentário em outras áreas, como a da segurança e a da saúde. Uma pergunta da internet. A Elaine Costa pergunta se o processo de gestação também influencia no desenvolvimento da criança. Sim, a gestação ela é central no desenvolvimento da criança. Durante o período da gestação, o que a gente, desde o que a gente se alimenta, né, o que a mãe come, isso tanto é que assim a questão da pobreza e a questão da fome é uma questão que tem impacto direto na qualidade da vida daquela criança, tanto na gestação como depois, tem impacto. Né? A desnutrição do bebê, né? Se ele, por exemplo, nasce numa família que não tem condição de a mãe se nutrir bem, isso impacta o desenvolvimento daquela criança. Ela está plasmando, naquele momento, todos os seus órgãos, está constituindo o seu cérebro. O cérebro da criança ele é muito maior do que no adulto. Né? 25% do peso da criança é o cérebro, quando ela é pequena. Né? Então, a desnutrição, por exemplo, é uma questão que impacta muito. Né? E não só, eu estou indo para o extremo da pobreza e da questão da fome, mas se você também come só alimentos industrializados sem qualidade, também impacta. Então, isso é um aspecto. O outro é essa questão de você conseguir ter uma gestação onde você também nutre esse lugar de acolhimento da criança, no sentido de conversar com ela. Isso tudo também tem impacto favorável. Né? O que acontece nesse período, ele tanto do ponto de vista físico, né? Porque a gente está plasmando o corpo, como também do ponto de vista das sensações. Né? O bebê, ele dentro da barriga, ele ouve, como eu falei. Então, se a gente está só em contexto de grandes ruídos, grandes barulhos, eu vou para a festa, som alto, aquilo tudo chega no bebê. E aí o mundo é barulhento, né? É um ruído. É lógico que ele não vai fazer essa reflexão, mas ele está o quê? Sentindo, percebendo aquele som, aquela vibração, aquele pulsar incessante. Né? Então, por exemplo, o que eu escuto faz influência. Né? O meu estado emocional. É claro que a gente vive na vida cheia de desafios, né? Viver é muito perigoso, diria Guimarães Rosa, né? Então não dá, não é um idealismo de a mãe vai lá comer bem, vai fazer meditação, não é isso. Mas estou falando, na medida do possível, a gente tem que tentar criar esse ambiente também acolhedor, mesmo com a criança ainda não tendo vindo ao mundo, né? Por exemplo, essa questão sonora, né? Às vezes a gente não se atenta e fica só em lugar extremamente barulhento, e isso é nocivo. Né? Está se formando o sentido da audição, desde a barriga. Né? O Samuel, pela internet, só um aviso que a última pergunta, a gente está sem tempo para mais perguntas, infelizmente. E a pergunta do Samuel é a seguinte: com o frenesi da vida contemporânea, você acha que estamos, pais e professores, nos distanciando cada vez mais da prática da escuta de nossas crianças? Ou, de fato, a gente nunca as escutou? Eu acho que tem as duas coisas. Por um lado, nunca escutamos, porque a criança, se a gente pega as pinturas, por exemplo, que retratam o contexto da Idade Média, a gente não vai ver uma diferenciação das crianças em relação a vestuário ou dos hábitos. O reconhecimento da criança como sujeito é historicamente algo recente. Né? É uma coisa mais que ganha força. A gente pode pensar o Rousseau como sendo um marco assim nesse olhar para a criança como uma singularidade, né? Como alguém que tem ali
um lugar de não tábula rasa, como na época se pensava, não de folha em branco, mas que é um sujeito, né? Ele não usa como sujeito, mas é o que vai olhar a criança pela primeira vez com respeito, com esse reconhecimento da sua condição de pessoa. Então, é muito recente, né? Estou falando de uma coisa que é meados do século XIX. Agora, nesse sentido, é recente, então, que a gente está se atentando, escutando como humanidade as crianças, né? As crianças, se a gente for pensar, o Marx, por exemplo, quando descreve as fábricas, né? E faz uma denúncia ao contexto de trabalho, ele fala das crianças que trabalhavam nas fábricas porque tinham as mãos pequenas e conseguiam mexer melhor, com mais destreza nas ferramentas, nas máquinas. Então, naquele período que a gente tinha mortalidade infantil muito mais do que hoje, né? Você tinha as crianças numa situação de violência muito maior do que hoje. Então, de certa forma, a gente tem avanços, né? Claro, estamos avançando. Eu sou otimista, então eu acredito que a gente, a trancos e barrancos, está avançando. A situação da infância antes era de mais condição de violência simbólica, física, e essa não diferenciação às vezes as colocava em lugares de vulnerabilidade muito maior do que às vezes até o adulto. No entanto, isso não é generalizado, porque nas comunidades tradicionais, por exemplo, como indígena, as crianças têm outro tipo de acolhimento, né? Por exemplo, não só nas indígenas, mas africana, né? Daí que vem o provérbio, né? Para cuidar de uma criança, a gente precisa de toda uma aldeia, né? Então, esses conhecimentos tradicionais, eles já têm outra matriz, né? Eu estava dando exemplos, por exemplo, da sociedade ocidental. E ali a criança, daí a gente não consegue, às vezes, nem datar, é diferente o entendimento e o acolhimento da gestação, da amamentação. A criança, nas comunidades tradicionais, ela pertence à vida, né? Ela faz parte daquele cotidiano e tem rituais, né, que vão inserindo na fase de puberdade e na fase adulta, né? É completamente diferente. Mas, então, de certa forma, é recente a escuta, do ponto de vista histórico. Nas últimas décadas, tem aumentado esse estudo, pesquisas e iniciativas de escuta propriamente ditas e de participação infantil e protagonismo, de incluir as crianças nas agendas. Eu não gosto de usar esses dois termos como sinônimo. Eu não acho que necessariamente escutar a criança implica em inseri-las em contexto de participação e engajamento social. Eu acho que, às vezes, isso traz até consequências que não são boas para a infância. Mas a gente ainda tem muito que aprender com essa escuta, principalmente, eu acho que da primeira infância. Quando a criança passa a falar bem e escrever bem, como nós adultos é o principal meio que a gente usa de expressão, é a linguagem, né? Acho que acaba sendo mais fácil, às vezes, a gente considerar que está escutando as crianças. Mas escutar a criança da primeira infância implica em a gente sair do nosso lugar e se relacionar realmente com uma alteridade, com outro modo de percepção e entendimento. A criança, na primeira infância, ela está num pensamento sincrético, da totalidade, que é muito diferente do pensamento racional, linear, né? E esse deslocamento, eu acho que ainda é um desafio bem grande, mesmo hoje, com tantos estudos. Ana, obrigado pela sua apresentação. Antes do encerramento, só alguns avisos, que na próxima terça, dia 28, a gente exibe o filme O Começo da Vida, que dá título ao módulo desse mês, às 19 horas aqui no Instituto. O vídeo dessa palestra já está disponível no nosso site, nas redes sociais também. E na próxima sexta, dia 30, a gente encerra o módulo com a médica Vera Cordeiro, com o tema A Infância Doente, Saúde como Inclusão Social. É isso, obrigado. Palmas, e a gente se vê na sexta que vem.